Agora esta chamada está sendo gravada. Ok. Quem gostaria de orar por nós? Amém, eu posso orar. Pode orar, irmão Francisco, então, por favor. Vai ser desse estudo aqui, né? Mateus. O sinal do profeta Jonas. Amém. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por permitir estarmos aqui na Tua presença, ouvindo da Tua palavra, confrontando os diversos escritos que os Teus discípulos deixaram para que nós pudéssemos seguir e termos luz em nosso caminho. E assim nós já te pedimos essa luz, como está escrito no profeta Isaías: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então assim nós te pedimos, Senhor, nesta noite, esta luz, para que nós possamos entender com o coração, como eu te pedi hoje, Pai. Não estou nem te pedindo mais com o entendimento, mas nós sabemos que o coração também possui neurônios, então que o nosso entendimento seja muito mais, que seja com o coração, com todo o amor que tens por nós, que nós possamos desenvolver, Senhor, este amor também em nós, e assim seremos de fato tua imagem e semelhança, teus filhos amados, tua descendência, tudo conforme a tua vontade, meu Pai. É assim que eu te peço, não só por todos que estão aqui, mas por aqueles que assistirão também depois este estudo maravilhoso que colocaste no coração do nosso irmão Lucas. Ilumine, Senhor, mais e mais, para que ele consiga trazer em grande nível, ou seja, em nível espiritual, o homem terreno não alcança se não tiver a tua sabedoria. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amém, amém, irmãos. Glória a Deus. Então, vamos então começar nossa aula. Aqui que nós paramos, né, nesse evento aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mandar um convite aqui para o irmão Ezequiel, que ele gosta de vir, só que às vezes ele esquece de mandar um convite para ele. Bom, então, irmãos, só para lembrar a todos nós aqui, essa cronologia bíblica foi feita pelo Michael Rood. Ele usou uma datação astronômica, agrícola, organizou a história de Jesus através de 2 eventos para poder estabelecer um ponto e o outro, como se fosse uma reta, né? Você tem 2 pontos fixos, passa uma única reta, né? E a linha do tempo foi a matança das crianças. No dia que Herodes resolveu matar as crianças, teve um eclipse, e no dia que Jesus multiplicou os pães, que são o único evento que está nos 4 evangelhos. Nesses 2 pontos ele fixou uma linha do tempo e subdividiu pelos eventos astronômicos e agrícolas, né? E organizou os evangelhos na sequência temporal. Assim como ele, eu também acredito que o evangelho de João foi escrito em hebraico, várias cartas foram escritas em hebraico, e também o Apocalipse foi escrito em hebraico. Mas como era para divulgar entre os gentios, muitos evangelhos, eles logo foram traduzidos para o aramaico e para o grego. Mas como houve muita perseguição, acredita-se que os textos em hebraico ficaram escondidos com alguns judeus, não todos, né? Talvez tenham sido destruídos, mas a gente não tem ideia, porque ainda podem surgir coisas, né? Tem um estudioso lá que, inclusive, ajudou a traduzir os manuscritos do Mar Morto. Ele encontrou mais de mil, né, manuscritos escondidos pelos judeus, e ele conseguiu catalogar eles e reunir numa biblioteca em Israel. Infelizmente, nós estamos aí à vista de uma guerra, então é possível também que
também se destrua até coisas que já foram resgatadas, né? Nós vamos orar para o Senhor preservar o que é do seu testemunho para todas as gerações, para que não fiquem sem o testemunho da palavra. Então, e esse estudo, a ideia que eu tive foi focar na pessoa de Jesus, tá? No caráter dele, na maneira dele entrar, sair. Como é um estudo comparativo dos 4 evangelhos, né? Oh, Jesus, eu acho que eu esqueci de mandar para a irmã Margarida, ela também gosta muito. Eu sempre, às vezes ela... Ah, não, tá aqui. Ela sempre assiste, às vezes até depois. Tem gente assistindo depois também, né? Eu sei por causa das visualizações no YouTube. Bom, então, nós queremos captar a essência do coração de Jesus. Nas falas, naquilo que ele faz, naquilo que ele deixa de fazer. Então, procurem focar na pessoa de Jesus e nas circunstâncias também, né? Porque é dali que você vai extrair as coisas que estão por detrás. E eu ensino aos alunos a extrair de palavras situações através de uma única palavra, né? Por exemplo, eu falo para meus alunos assim, cadeira. Cadeira quer dizer o quê? Cadeira tem madeira, madeira tem floresta, cadeira tem alguém que fez, quem fez tem uma profissão, tem uma oficina, cadeira tem prego, tem que ter uma indústria metalúrgica para fazer o prego, para pregar as cadeiras, tem que ter o minério do ferro. Então, veja, de uma palavra, você amplia o contexto dela se você sabe fazer esse exercício mental. Mas tem serra, parabéns, eu imagino, obrigado. Então, eu faço a árvore, muito bem. Então, eu faço esse exercício mental com os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu prometo para eles que eles vão ficar mais inteligentes. E graças a Deus eu tenho recebido testemunho que eles ficam muito contentes. Meu professor, o senhor realmente abriu a nossa maneira de ler as coisas, de ver as coisas, né? Então, com essa perspectiva, se vocês começarem a fazer esse exercício mental de ver o que está escondido atrás de cada palavra e montar um contexto, vocês vão ver coisas que vocês não viam antes no texto. Foi assim que eu consegui escrever o livro aqui, esse Bereshit VB Sofit, né, que foi o primeiro curso que foi dado, por causa disso, do contexto, né? Opa, a irmã Margarida chegou. Do contexto das situações, das coisas, que a gente passa despercebido. Pelo Espírito de Deus, a gente consegue perceber esse contexto, e aí clama a Deus com inteligência, você clama e Deus organiza na sua mente, né? Você entra em meditação, no estado meditativo, e você organiza aquelas palavras, aqueles conteúdos, e você vai ressaltar daquilo informações que nas entrelinhas, né, na passada, você não veria, tá? Às vezes, algumas passagens não tem muito o que se pensar a respeito, mas às vezes lá na frente, você lendo alguma coisa e relacionando com o que já foi dito, pequenas frases também podem fazer muito sentido, né, e ter um outro significado mais profundo. Então, vamos procurar fazer isso aqui, né, esse exercício, porque isso vai ajudar na nossa comunhão com Deus, na leitura bíblica, né. Então, eu tenho descoberto, assim, muitas coisas interessantes da nossa capacidade de raciocínio que a gente se utiliza e não percebe, exatamente por causa desse exercício mental que eu sempre faço. E eu ensinei os meus alunos a fazer, e eu gostaria que vocês aprendessem, né, a entrar dentro de uma palavra e ver todos os contextos dela, e depois, com que você percebe aquele contexto, você vem para fora e encaixa ela dentro do contexto das outras palavras e vai montando as situações, tá bom? E aí peça ao Espírito de Deus para dar o sentido que ele quer dar, né, falar com você. Amém? Então nós vamos para o 82º evento, né, que foi dividido em eventos, o sinal do profeta Ioná, né. Os nomes aqui todos estão hebraicos, tá? A pronúncia hebraica, transliterada, porque é um resgate da visão hebraica, porque os judeus rejeitaram Jesus, tiveram alguns fatos históricos que fizeram com que isso acontecesse, mas agora chegou a hora deles reconhecerem Jesus,
né, porque eles estão aí, nós estamos no final dos tempos e as coisas estão emergindo, né, os fatos estão emergindo. Então, não esqueçam também que tem um pouco da visão pessoal do Michael Rood por ser judeu, aquela coisa meio judaizante, né, que tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito, não concordo, né, cada um tem seu foco, né, a sua visão, e é perigoso, às vezes, você herdar todo o foco de uma pessoa, né, de uma única pessoa. Eu vejo várias pessoas que estão falando sobre o mesmo assunto, para tirar uma conclusão melhor. Então, aqui em algumas passagens, ele faz alguns comentários que eu leio, né, mas eu faço o meu, né, se eu concordo, se eu não concordo, como é que é, aí vocês vão ponderando, né, cada visão, né, porque o judaísta, ele quer cumprir a letra por letra, sabe, e ele quer chegar com a consciência diante de Deus e falar assim, não, Senhor, cumpri toda a lei, cumpri todos os teus mandamentos, e eu, então, estou isento de qualquer culpa e qualquer acusação. E a gente fala muito do coração, né, da intenção do coração, da maneira do coração. Então, você tem que aprender que algumas pessoas têm determinados limites, né, tem pessoas que elas têm que seguir realmente comandos bem definidos, tem outras que elas sabem voar, né, vamos dizer, que eu chamo de saber voar, é que elas não ficam presas na letra. A gente não pode cair naquele julgamento que a igreja tem feito, de considerar um, desconsiderar o outro, causar divisão. Tem que ver que cada um vê dentro da sua perspectiva, do seu limite. E o coração sincero, o coração verdadeiro, né, Deus conhece. Então, tem gente que quer cumprir ao pé da letra, e amém, né? Se é assim que ele entende, é assim que ele vai fazer, e assim, né, Deus conhece. E tem outros que vão, né, ser mais, assim, sensíveis, né, e entender que outras situações também podem ser incluídas, às vezes, num versículo, né, que não está dentro da literalidade, tá? Então, vamos lá. Nós estamos aqui com a seguinte situação: os líderes religiosos exigem outro sinal messiânico, mas Yeshua disse que haverá apenas um sinal. Eles exigiram uma vez, né, eu não me lembro muito bem que passagem foi. Eu acho que foi quando ele deu aquelas chibatadas lá no templo, né? Nós já passamos, né? Aí Jesus perguntou, aí eles perguntaram com que autoridade você faz isso, né? Acho que foi isso. E ele respondeu, perguntou sobre João Batista, como eles tinham uma posição dividida em relação a João Batista, eles não responderam, então Jesus também não respondeu. Mas aqui Jesus vai responder, tá? Então vamos lá. Quinto mês, 4027 depois da criação, 27 de agosto da Era Comum. Quem tiver problemas com a contagem do calendário em 6.000 anos, contando Jesus no quarto milênio da criação, depois me procura, eu explico, né, como é que é essa questão do tempo do Big Bang, o tempo histórico, antropológico e o tempo bíblico, tá? Para vocês não entrarem em angústia, porque isso aqui, se eu estivesse dando aula para garotos do 2º grau, né, tem professores que massacram cristãos em sala de aula porque acreditam na temporalidade bíblica. Eu fui um desses massacrados durante muito tempo, né? Talvez a irmã Gina aí também tenha passado por os massacres nos cursos de biologia, né, teoria da evolução, a teoria do Big Bang, a minha filha eu já preparei ela, né, porque eu sofri muito. Então, veja só, eu resolvi todas essas questões paradoxais aí, todas, tá? Eu não tenho nenhum conflito com nenhum negócio aí Tem detalhes que a gente não tem como saber e os cientistas também não têm como saber. Então, nós estamos quites, né? Uma vez, um cara da Rede Globo ligou para mim no trabalho e falou assim: alô, eu soube que você é cientista e é cristão, eu queria fazer uma entrevista sobre o conflito entre a ciência e a religião e tal, não sei o quê. Aí no telefone mesmo eu falei: meu amigo, é incrível como os repórteres têm pressupostos antes de fazer uma
uma reportagem, você está partindo do pressuposto que eu tenho conflito. Eu não tenho nenhum conflito. Se você quiser vir fazer sobre o não conflito, eu te recebo com todo o coração, de todo o coração, mas falar sobre conflito eu não vou falar. Aí ele desligou e não me procurou até hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Respondendo às acusações de Yeshua, nós estamos lendo aí na semana 26, Mateus 12, 38 e 45. Respondendo às acusações de Yeshua contra eles, alguns dos sofris, que são os saduceus, né, e os pruxins, que são os fariseus, né, na pronúncia hebraica original, disseram: mestre, queremos ver um sinal seu. Ele respondeu e disse: a geração ímpia e adúltera exige um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Ioná. Né? Veja só, por que Jesus está tendo essa atitude tão ríspida, tão dura contra esses religiosos? Porque eles já têm um background, né, um histórico, né, como é que fala? De preconceito, um histórico de fazer acepções de pessoas, de considerar uns e não considerar outros. Então, Jesus entra de sola nele, sabe? Batendo mesmo. E outras, eles têm uma falsa fé. O que é uma falsa fé? É aquilo que se baseia naquilo que eles conseguem controlar na consciência deles. Eles não se entregam para o Senhor moldar o seu coração e controlar eles. Eles não deixam Deus os controlar. Muito pelo contrário, eles querem controlar Deus. E dentro das práticas dos saduceus e dos fariseus, existem misticismos pesadíssimos, pesados, terríveis, né? Quando eu comecei a fazer hebraico, o meu professor de hebraico, ele sabia 9 idiomas, e quando surgia qualquer, sabia japonês, francês, inglês, alemão, hebraico, aramaico, foi lá em São Carlos. E quando surgia qualquer pergaminho lá, descoberto, qualquer coisa, ele era chamado, imediatamente ele viajava para Israel para traduzir. Aí, um dia ele falou assim para mim: Lucas, você acha a feitiçaria do Morro do Rio de Janeiro pesada? Eu falei: eu acho que sim, né? Ele falou assim: você precisa ver os graus de maldade e feitiçarias que existem no mundo oriental lá, árabes e cabalistas, né? Os judeus, os zoharistas, que estudam a Zohar, a Cabala, né? É terrível, uma coisa lá é muito mais pesada que a macumba mais pesada do Morro do Rio de Janeiro. Então ele falava isso. Então, o que Jesus está extraindo dessa situação aí? Muita impiedade que eles praticavam por conta da religião. Muita maldade e muita bruxaria também. Muita manipulação, né? E ele vai falar raça de víboras. Vamos ver lá. Vamos continuar. Pois assim como Ioná esteve na barriga do grande peixe 3 dias, 3 noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra por 3 dias, 3 noites. É engraçado que algumas afirmações bíblicas passam pelo crivo da ciência, e alguém diz assim: uma vez eu vi uma reportagem que não haveria peixe com estômago suficiente para engolir um homem, né? Até que descobriram que existe, né? Aquela mesma questão do dilúvio lá, né? Que não havia água suficiente para cobrir toda a terra, até que descobriram que existe, né? Então tem sempre esses anuladores, né, de carteirinha, e que são acadêmicos ou professores de universidade que tentam negar a palavra de Deus e sempre levam na cabeça que cedo ou tarde alguém vai lá e prova que eles omitiram uma opinião somente porque eles queriam dividir as pessoas, né, relativizar aquilo que a Bíblia fala. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Ioná. E eis que mais do que Ioná está aqui. A rainha do sul se levantará no julgamento com essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Shilomon. Eis aqui aqui está quem é mais, aqui faltou um quem, né, do que Shilomon, neste lugar, que é Salomão. Né? Então nós temos aqui 2 exemplos de conversão, né, maciça, né, porque a rainha do sul, sendo a rainha convertida, né, levou o evangelho, né, no caso, para todo o país dela, né, e lá o Nínive, todo o povo se converteu. E aqui nós temos o testemunho de Jesus, ali, né, o próprio Deus em carne, e eles rejeitando isso. Por que eles rejeitam? Exatamente por causa dessas práticas
místicas malignas, tá? E o aprofundamento no endurecimento do coração. Como eu já falei aqui, quando a pessoa tenta elevar-se espiritualmente por esforço próprio, né, corre o perigo de cair em camadas espirituais pesadas que endurecem o coração e a pessoa está mais ligada aos demônios do que a Deus. Por isso que é por rendição, é por temor, né, por entrega do coração ao Senhor Jesus. Você, nessa viagem para o céu, você não tem autonomia, né, se você não depender de Deus para crescer espiritualmente, tá? Bom, então, essa crítica que ele fez aí, né, vai aí repercutir mais tarde na morte do próprio Senhor, né? Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Então ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E quando chega, encontra desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo 7 outros espíritos piores do que ele. E eles entram e habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O mesmo acontecerá com esta geração má de víboras, né? E existe a conotação também de que eles se misturaram com descendências que Deus não tinha autorizado deles se misturar, né, com DNAs malignos, né, e se infiltraram. Eu tive conversando com um judeu esses dias, que se converteu, um judeu daqueles ortodoxos mesmo, né, daqueles de fazer filete no cabelo, né, e usar aquele chapéuzão doido, e ele fala que a gente daqui de fora não entende por que Deus está chacoalhando o mundo e chacoalhando Israel. Mas, depois do que ele me falou, o inimigo, a batalha espiritual contra Deus, contra as coisas de Deus, é tão severa que o inimigo infiltra todo tipo de maldade no meio da geração de Deus, do povo de Deus lá em Israel. Todo tipo de maldade, todo tipo de bruxaria, todo tipo de... para apodrecer, vamos dizer assim, o povo espiritualmente, para que Deus não consiga cumprir as suas promessas, né? Então, essa guerra, Deus vai cumprir toda a palavra, vai salvar as pessoas, obviamente, mas ele vai depurar o povo, tá? E é isso que vai acontecer. E vai acontecer também com a igreja, né? Porque a igreja também tem se contaminado também, tá? Com esse tipo de contaminação, né, que ocorre espiritualmente, né? Tá? A família de Yeshua chega para falar com ele. 5º mês, 4.027, 27 de agosto, era comum, semana 26. Mateus e Marcos registram os detalhes dos ensinamentos de Yeshua durante esse período, embora Lucas insira este evento na narrativa após as parábolas registradas em Lucas 8, 4 e 18, que são os eventos 83 e 84. Este incidente de intervenção familiar corresponde aqui na cronologia. Este é um caso incomum em que Lucas se desvia da ordem cronológica dos eventos. Mateus 12, 46 e 50, Marcos 3, 31 e 35, Lucas 8, 19 e 21. Enquanto Yeshua ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e queriam falar com ele. E um disse-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Yeshua, respondendo àquele que disse isso, disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos ler agora em Marcos. Então chegaram seus irmãos e sua mãe, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E as pessoas que estavam sentadas ao redor dele disseram-lhe, sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando por você. E Yeshua respondeu-lhes dizendo, quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Jeová, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Tá? Veja a diferença que Mateus não usou o nome de Deus e Marcos usou o nome de Deus na descrição desse evento. E Lucas também usa, né? Então sua mãe e seus irmãos foram ter com ele, mas
mas eles não puderam alcançá-lo por causa da multidão. Ele foi avisado dizendo, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Yeshua, então, respondendo, disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Jeová e a cumprem. Então, aqui o Senhor está falando de intimidade, né? O que nós somos para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, fazemos a sua vontade, né? Nós nos tornamos irmãos, irmãs, mãe, né? E tudo que é possível de uma família para ter intimidade, né? Intimidade, tá bom? No caso, as mulheres, né, se tornam irmãs de Jesus, os homens se tornam irmãos, né? Ou pai ou mãe, né? No sentido de que também você reflete o amor, né? Tanto Deus por você como você pelo Senhor, tá? Então, esse aqui, celestialmente falando, a gente não tem irmão, nem mãe, nem ninguém lá no céu, todos são irmãos, né? Porque não existe a geração da carne. Mas, pela ênfase que ele está dando aí, a gente consegue perceber que ele está falando de intimidade, né? De todo tipo de relacionamento, né? Achegado, né? Ao coração. Amém? Então, agora ele vai começar uma série de parábolas, né? O Senhor, ele teve aqui vários aspectos da caminhada dele. Ele fez aquelas bem-aventuranças, né? Fez 2 discursos de bem-aventurança. Ele fez curas. E aí ele começa uma série de parábolas, tá? Então, se alguém quiser fazer algum comentário aí, o pastor Jones, o pastor João, sobre o que já foi falado aqui sobre a questão dos fariseus, a questão das misturas religiosas, né? E quiser fazer algum comentário, assim a gente fecha esse bloco e começa outro assunto. Pode falar, pastor Jones. Amém, querido. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Amém. A gente vê, né, pastor Lucas, a gente vê que, né, realmente a doutrina de Jesus, né, ela é rígida, ela é bem mais rígida que a lei, né? Mas por quê? Porque Jesus, ele toca no ego, né? né? Então, a doutrina de Jesus, ela é para destruir o eu mesmo, o ego da pessoa. Né? Exato. É isso que Jesus veio fazer, né? E o que o próprio Espírito Santo de Deus também veio para isso. Ele ensinou, né? É óbvio que ele ensinou, ele tem os ensinamentos dele, né? E o Espírito Santo de Deus, né? Então, a palavra junto com o Espírito, né? Ela serve para pegar no ego do ser humano mesmo, né? Pegar firme mesmo, né? A gente vê a questão, né, a questão do pai, da mãe, ele falou, a gente vê que ele foi rígido, né? Tipo, minha mãe e meus irmãos são quem me ouvem, né? Então ele vai fundo nessa questão, né? Até na questão da avareza, de tudo, né? Ele pega firme mesmo, porque né, qual que é o propósito de Deus, do Espírito Santo de Deus? É realmente mortificar o ego, o nosso ego, né? Para que o Espírito Santo, para que a unção de Deus, ela possa ter eficácia, né? Porque quando a gente destrói, quando você mortifica o teu ego, Deus, ele passa a te usar melhor, ele te usa melhor, né? Porque o ego realmente atrapalha, né? E a Bíblia chama isso do quê? De carne, né? A carne, o velho homem, a velha natureza, né? Então tudo isso tem que ser destruído para que Deus possa usar a gente de uma maneira eficaz, né? Uma maneira assim que, né, que possa usar a gente eficazmente, né? Assim por dizer, né? Então essa realmente é a grande questão aí, né? De Deus conosco aí, do Espírito Santo e tudo isso. Né? A irmã Margarida saiu, eu achei estranho, não sei se ela não gostou de alguma coisa que eu falei sobre o problema de internet. Talvez ela tenha aderência judaica, talvez tenha falado alguma coisa que... Pode falar, irmão João. Só um comentário, porque quando a gente vai evangelizar, né, levar o evangelho, seja onde for, a gente sente uma batalha espiritual, né? Essa
essa situação que Jesus fez, né? Tanto nós sentimos quanto a pessoa que está sendo evangelizada, né? A meditação entre alma e espírito, né? Que a luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. E a presença do Espírito Santo, ela faz essa meditação, né? E louvado seja Deus, né? Deus trouxe Jesus para isso, né? Para tirar o eu. Tirar o eu, né? Então, assim, Deus vai honrar nós aí, cada um, sempre, né? Amém. 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 Então, falando nessa questão do eu, tem algumas coisas para falar. Nós estamos usando uma definição grega do eu, e tem uma visão que é do Freud, que dividiu em id, ego e superego. Se você for tentar usar esse negócio do id, ego e superego para tentar interpretar a sua natureza à luz da Bíblia, você vai ficar bem confuso, tá? Use só o fato de que eu é aquele ego, né, que é a natureza carnal caída, né? Tá? Isso é suficiente para você entender o que tá. Se você for entrar na psicologia, você fica confuso, tá? Tem uma outra visão da psicologia que é a visão de Jung, né? Ele tem uma outra, e ele era cristão. O outro lá, o Freud, era judeu, e ele era um judeu também assim meio revoltado com as coisas religiosas. Então ele tentou aí, vamos dizer assim, diluir certas ideias religiosas. E então é complicado, sabe? Eu já estudei sobre o Freud, sobre o Jung, algumas coisas. O Freud falsificava as entrevistas, o Jung já era mais sério e tal. Então, se alguém for fazer leituras desses dois caras, confie mais no Jung, que ele é mais honesto, tá bom? Outra coisa, essa questão do ego, ela não é cancelada do dia para a noite. Você fica convivendo com o seu eu carnal, o seu eu decaído, o seu eu que se rebela, o seu eu que se deprime, o seu eu que fica eufórico e depois se volta contra Deus no momento seguinte, durante muito tempo. Então é um exercício assim de rendição, né? Porque você não consegue comprimir o seu eu para você deixar de ser você e ser outra coisa. Então esse trabalho de moldagem do barro, como Jesus fala, né? É só o Senhor que pode fazer. E o seu trabalho é descansar em Deus, como diz na música, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. E a outra coisa é se render, né? Deixar Deus mexer nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas paixões. Se você não deixar, você não muda, você não cresce e você também não se torna útil para Deus, tá? Então, você pode até ser salvo lá, mas você não vai ser uma pessoa íntima, né? Do Senhor, tá bom? Então, pense bem nessa questão e não espere que você vai... voltou, irmã Margarida, graças a Deus, deve ter sido problema na internet. Não espere que você vai resolver tudo do dia para a noite e vou ficar sem pecar no dia seguinte e sem problemas com relacionamento, né? Com Deus e com as pessoas também no dia seguinte, porque você resolveu matar o ego numa noite e deu tudo certo. Não vai acontecer isso, tá? É uma caminhada, é uma jornada, é um processo. E uma outra coisa que eu descobri é que tem coisas que têm que ser vividas. Não tem substituição, tá? Por mais que você leia livros, tenha teorias e filosofe, medite, tem coisas que você tem que viver. É insubstituível o caminho por outras coisas, tá? Tem que viver mesmo. Vamos lá. Yeshua ensina as multidões por meio de parábolas. De um barco no Pinerete, perto de sua casa em Cafarnaum. 5º mês, 4027, depois da criação, 27 de agosto. Nós estamos na semana 26, aqui está a relato em Mateus 13, de 1 a 9, Marcos 4, de 1 a 9, e Lucas 8, de 4 a 8. Naquele dia, agora vocês vão ver que vai começar a ficar bem repetitivo, né, os trechos, tá? Porque vamos ler
sempre em 3, e às vezes até nos 4 evangelhos. Naquele dia, Yeshua saiu de casa, sentou-se à beira-mar, e muitas pessoas se reuniram a ele. E quando ele entrou no barco, ele se sentou e todas as pessoas estavam na praia. E ele lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Algumas caíram em solo rochoso, onde não havia muito solo, e brotou logo, porque não tinha profundidade de terra. Mas quando o sol nasceu, e queimou-se, porque não tinha raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, e foi 100, que foi 60, e foi 30 vezes 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quer dizer, se multiplicou. Interessante que, uma vez um pastor na igreja batista perguntou quais eram as passagens bíblicas que você tinha problemas, que você gostaria que Jesus não tivesse dito, né? Ele fez essa pergunta para nós. Eu confesso que eu tinha o maior conflito com essa parábola da semente, né? Porque eu ficava pensando, poxa, e se eu fosse uma semente à beira do caminho, né? Meu Deus, eu estou perdido, né? E se eu for uma semente que caiu entre espinhos, né? E engraçado, se você for fatalista, aquele que aceita a situação e não procura tratar ela, realmente é perigoso, né? Eu achava que eu era uma semente entre as pedras, né? A palavra que veio para mim era uma semente entre as pedras. E porque eu tinha muita tristeza de família, muita angústia, muita dificuldade, muitos ensinos que me atrapalharam, né, porque estavam errados, né, maneiras erradas, né, de preparar uma pessoa para a vida, e eu me achava uma semente entre as pedras. Mas eu descobri que o Senhor trabalha nesses caminhos todos, tá? Isso é só, como diz o pastor João, né, só depois que você conhece o coração de Deus é que você entende essas coisas, né, porque isso aí, Jesus está falando, você tem que ler as entrelinhas de Jesus. Como o pastor João fala, o coração de Deus. Ele está falando porque ele é um chamativo para chamar a atenção. Para chamar a atenção da sua situação, não é um fatalismo. Muitas vezes eu vi pregação na igreja fatalista. Olha, você é uma semente à beira do caminho, logo vai vir os urubu aí, vai comer essa semente e você não vai estar mais na igreja. Jesus do céu, você sair de lá, pô, não volto mais aqui mesmo, não. Do jeito que o pastor jogou as pedras em mim, não vou conseguir nem levantar mais. Eu já vi muita pregação assim, irmãos, pregação fatalista, pegando o versículo e jogando na cara da pessoa e não tentando entender o porquê Jesus está falando desse jeito. Ele está chamando a atenção de situações na vida que você tem que tratar. Né? Uma pessoa que está à beira do caminho, que os pássaros vêm e comem a palavra, são aquelas pessoas que não valorizam as coisas. Então, se você entra em choque com você mesmo, com o seu ego, você percebe que o seu ego é uma raiz de uma serpente que está tentando te devorar por dentro, aí você fala, pô, Senhor Jesus, então ajuda a minha semente aqui, porque ela caia mais profundamente, não fique na beira do caminho, tira os pássaros que vêm comer. Você começa a orar, entendeu? Você tem que ter fé. Fé é que nem um pescador. Você tem que, chega num lago, você não sabe quantos peixes tem lá no fundo, mas você joga aquela varinha lá no meio e fica esperando o peixe morder a isca. Então, você tem que se lançar. Quando você vê uma palavra que impacta você não sai correndo e fala, Jesus não me ama, Jesus não me quer, eu vou embora, tá tudo errado mesmo, então, né? Não, você tem que ter fé, certo? Fé significa falar, Senhor Jesus, realmente eu estou rasgado, nu e pelado, e eu preciso de ajuda. Pode falar, pastor João. Não, eu apertei o botão errado aqui, eu queria sorrir quando você falou, estou lascado mesmo, eu apertei o botão do... Obrigado. Pois é, então, pastor João, eu vi muita pancada sentar na igreja e o pessoal já estava lascada mesmo, falou assim, não, nem volta mais aqui, você está louco, esse pastor está me batendo aí que nem doido.
E era complicado. E eu aguentava, porque eu sou uma pessoa torruda, sabe? Eu sou uma pessoa, o cara pode me chicotear e fica ali. Eu não aceito, sabe, ficar reduzido a uma situação. Eu nunca aceitei ficar reduzido a situação. Pra vocês terem uma ideia, uma vez um professor desafiou nós numa sala de aula, que ele disse que ia dar uma prova com questões que ninguém ia conseguir responder. E ele desafiava qualquer um. Eu estudei a matéria tanto, que não só respondi todas as questões que ele disse que era impossível responder, como eu passei cola para todo mundo só para quebrar o orgulho do professor. Então, eu era muito torrudo, sabe, assim. Então, quando batiam em mim na igreja usando essa parábola, porque essa é uma parábola que eu uso muito para bater, né, aí sobra aquele pouquinho, né, que é aquela sementezinha que vai dar 30, 60, 100 por 1, né, sobra dentro da igreja aquele pouquinho lá que vai dar aquela semente, e os outros apanharam todos, né, porque, ó, um cresceu em espinho, o outro cresceu, né, no meio das pedras e tal. Aí você fica, ai, Jesus, e agora, né? Então tem que ter fé, irmãos, tem que ter fé. Quando as circunstâncias estiverem dizendo algo contra você, não olhe a circunstância, olhe por cima delas, tá bom? Vamos lá. Pode falar, pastor Jones. Não, interessante é o seguinte, né, que também tem esse problema de que os líderes, os pastores, eles acabam gostando muito de fazer a parte que é do Espírito Santo de Deus, entendeu? E isso é um orgulho, né, a pessoa querer fazer uma função que é de Deus, quer dizer, isso é um sintoma do orgulho, é um sintoma. E existe muito isso. E isso prejudica. E isso machuca as pessoas, né? Isso machuca, né? Porque a pessoa tem que deixar a parte de Deus, com o Espírito Santo, né? Então a gente tem que separar. E esse é um erro que está generalizado. Até Jesus falou, né, sobre aquela parábola, né, que quando Jesus colocou um servo para cuidar dos seus... E aí ele começou a espancar porque Jesus estava demorando. Então nós estamos bem mesmo nesse ponto aí. Novamente, Yeshua começou a ensinar perto do mar e muitas pessoas se juntaram ao redor dele, tanto que entrando em barco, ele se sentou no barco, né, no mar. E todo o povo estava em terra perto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear aconteceu que uma parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram. Outra parte dela caiu em solo rochoso, onde não havia muito solo. Então era esse aí o cara que eu achava que eu era, né? Solo rochoso. E brotou cedo, porque não tinha profundidade na terra, mas quando o sol nasceu e se queimou. Graças a Deus, eu passei por várias queimadas, mas a semente continuou, as pedras foram tiradas. E porque não tinha raiz, secou. Graças a Deus, não secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Mas outra parte da semente caiu em boa terra, e os espinhos caiu em boa terra e deu fruto, porque germinou, cresceu e produzia a 30, 60, 100 vezes mais. Disse então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui está o sentido do que ele está dizendo. Olha aqui, ó, está bem aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que quer dizer isso? Ó? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó, vocês vão ouvir isso aqui, mas vocês precisam superar isso que eu estou falando. Através da fé. Tá? A dica está nessa última parte aqui, tá? Que se você pegar isso aqui daqui para cima e não entender que ele está querendo chamar a sua consciência, a voz da sua consciência, para distinguir uma situação e lutar contra aquela situação, você vai achar que você é uma semente estragada que nunca vai dar fruto e vai embora para casa. Uma grande multidão se reunia e os que vinham de cada cidade contavam-lhes por parábolas. O semeador saiu a semear a sua semente enquanto ele semeava, uma parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu na pedra e quando nasceu, secou porque não tinha umidade. Ele já está dando mais detalhes, né? Outra parte das sementes caiu entre os espinhos que cresceram com elas a sufocaram. Esses espinhos aqui, irmãos, significa mágoas, rancores, né? Essa falta de umidade aqui também pode ser falta de meditação na palavra, né? Quebrantamento, né? Lágrimas, né? A umidade também.
E outra parte caiu em boa terra, nasceu e deu fruto 100 vezes mais. Falando essas coisas em alta voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aí a pessoa, reconhecendo a sua situação e tomando uma atitude de fé, vai se livrar dos pássaros, né? Vai se livrar dos espinhos e vai se livrar das pedras que sufocam, tá bom? Eu sou um exemplo disso. Ok, irmãos? Yeshua explica a parábola do semeador a um pequeno número de seus discípulos mais próximos, né? Eu não sei por que repetiu aqui. Quinto mês, 4027, depois da criação, 27 de agosto da nossa era, semana 26, Mateus 13, Mateus 13, 10 a 23, Marcos 4, 10 a 25, Lucas 8, 9 a 18. Então os discípulos se aproximaram e disseram: por que você lhes fala por parábolas? E ele respondeu e disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não é dado a eles, pois ao que obedecer a ele será dado, e ele terá mais, mas quem não obedece, até o que tem lhe será tirado. Por isso ele fala por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve, e nem entende. Assim a profecia de Yeshayahu se cumpriu neles, e disse: de ouvidos vocês ouvirão e não entenderão, e vendo vereis e não percebereis, pois o coração deste povo se engrossou, e com seus ouvidos eles ouvem pesadamente, eles fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com seus ouvidos, e com o coração entendem e se convertem ao escuro. Então, prestem bem atenção. Se você olhar isso aqui, você fala assim: poxa vida, Deus está tentando criar uma situação bem complicada aqui para as pessoas, né? Porque ele está falando por parábolas, ninguém vai entender, a semente já vai cair em lugar difícil, já uma porcentagem muito pequena não vai frutificar, né? Quer dizer, uma grande porcentagem não vai frutificar, e só uma porcentagem pequena vai frutificar, e ainda ele dá essa chulapada toda aqui, dizendo: não, eu estou falando por parábola que é para ninguém entender mesmo. Se você pensar assim, você vai achar que Deus está sendo cruel, não é. Sabe o que é isso aí? É porque os fariseus tinham acabado de blasfemar contra o Espírito Santo. Tá? Você tem que olhar o contexto, tá certo? Ele está falando ali para os religiosos, que eles tinham acabado de blasfemar contra o Espírito Santo. Entendeu? Por isso que ele está dizendo assim: eu vou falar por parábolas para que eles não entendam. Porque as parábolas, se você falar de terra, de chão, de árvore, as pessoas simples entendem. Os estudiosos não conseguem entender. Porque eles não têm vivência com aquilo. Entendeu? Eles não põem o pé no chão, eles não andam descalços na terra. Eles estão sempre de sapatos altos. Andam de botas, botinas e sapatos religiosos. Entendeu? É por isso que ele está falando dessa maneira, tá? Essa questão dos religiosos que tinham muito orgulho, né? Muitas práticas perversas, cabalísticas, místicas, mas que se afastavam de Deus e ensinavam as pessoas a se afastar de Deus, e o fato deles também rejeitar Jesus, né? Tá? Então aconteceu essa situação aí, eles blasfemaram, né? Por isso a gente viu a blasfêmia contra o Espírito Santo na aula passada, isso está no contexto do discurso, tá bom? Mas as pessoas de coração simples conseguem entender, tá? Mateus 13, 12, 1, Marcos 4, 25, Lucas 8, 18, 1, né? A frase na Rainha Valéria 60, né, que é uma tradução: aquele que tem usa o verbo que denota posse ou adesão. O contexto determina o que se obedece. Ou seja, as palavras do profeta que devemos ouvir e obedecer. Se guardarmos suas palavras, ouvirmos e obedecermos, ainda mais verdade nos será dada. Se não guardarmos suas instruções, até mesmo aquela verdade que outrora tínhamos, nos será tirada. Então, irmãos, aqui é interessante esse comentário, porque a nossa vida, ela só pode ser bem construída se a nossa casa tiver só tijolos de verdade. Se você começa a construir uma casa espiritual e coloca um tijolo de mentira, aquele tijolo vai se desfazer e vai ter brecha. Tá? Por isso que ele fala,
que você obedecendo, né, você guarda a verdade no seu coração, aquela verdade te dá mais verdade para você se conhecer, aquele conhecimento de si mesmo, verdadeiro de você mesmo, te purifica e te dá mais profundidade, e mais verdade, mais profundidade, mais verdade, e a sua casa vai crescendo, né, com uma estrutura sólida. Se você enfiar uma mentira no meio, um auto-engano, tanto do seu coração ou de ideias erradas, de ensinos errados, entra um tijolo podre na construção e vai dar brecha, tá bom? Então pensem dessa forma, tá? Então essa construção que os fariseus tinham feito era uma construção podre, né, das doutrinas religiosas, né, que Jesus vai falar lá na frente, que aquele que guarda a minha palavra e as pratica é o homem que construiu a casa sobre a rocha, o que não construiu a casa sobre a areia. Então, irmãos, é interessante que a humanidade, a própria humanidade, ela cresce como se fosse uma criança. Ela passou pela fase bebê, a fase criança, adolescente, né? A gente vê, né, os estágios da humanidade. Então, agora, nós estamos num estágio de amadurecimento. Embora tenha tanta confusão no mundo, tanta bagunça, mas muita coisa já está mais clara, né? Assim como nós, quando começamos a crescer, começamos a entender coisas que a gente não entendia antes, né? Muitas coisas estão muito mais claras sobre a nossa própria natureza do que antes. Então, cada geração vai ser cobrada pelo que sabia, tá? E não pelo que não sabia, ok? O Senhor, ele cobra pelo que você sabe, não pelo que você não sabe. Por isso que fala, quem muito é dado, muito exigido, porque muito é dado sabe bastante, né? Então, eu corro perigo, gente! O pastor João fala, né? Eu sou sabendo muito, então vai ser cobrado muito. Tá bom, irmãos? Não sei, imagina, saiu. Ok? Então, não fique preocupado com isso, tá? Porque o Senhor, ele trabalha em nós, né? Ele tira essas dificuldades, né, que a gente tem, né, carregado conosco, né? E o Senhor vai mostrando também aquilo que a gente precisa remover do nosso coração, tá? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos justos, profetas e justos homens desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Então você viu aqui que ele mudou aqui a fala do discurso, né, dos religiosos para as pessoas que estavam ouvindo e entendendo, tá bom? Ninguém que acende uma luz a cobre com uma vasilha ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal para que os que entram vejam a luz, pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque todo aquele que obedece será dado, e todo aquele que não obedece, até o que parece, né, ter recebido, acho que faltou alguma coisa aqui, lhe será, até o que parece ter, né, lhe será tirado, ok? Então aqui é mais uma situação que você tem que ver um obstáculo, né, de uma palavra dura e ter fé para olhar por cima dela, né? Então, digamos aqui que você seja uma pessoa que você não obedece, né? Vamos supor que você tem duas situações aqui. Você se identifica como aquele que obedece, você olha pelo lado positivo, então você está feliz, né? E aqui está dizendo, ao que obedece, vai ser dado mais. E vamos supor que você é uma pessoa que não obedece. Você está olhando do lado negativo. Normalmente, as palavras das pessoas vão mais pelo lado negativo, tá? Tudo que foi falado aqui, né, a parte que caiu em pedra e tal, maioria, né, 90% das pessoas vão se identificar com as que caíram em pedra, as que não tinham umidade, que cresceu entre espinhos e tal. 90%. Nós temos essa tendência, tá? O solo rochoso e assim por diante. Ok? Então, vamos pensar nos dois lados, o negativo e o positivo. Vamos ver aqui, tá? Então, vamos pensar que você é o
solo rochoso e tal, aquela coisa. Eu já falei. Deus vai tratar com você, porque na hora que você começar a reconhecer que você é aquilo, Deus começa a trabalhar em você. Aí quando você diz que você não é, aí que fica difícil. Agora vamos ver esse aqui, essa dos que obedecem e dos que não obedecem. Vamos ver lá. Vamos supor que você é um daqueles que não obedecem, né? Ok? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Poxa, eu me perdi um pouco. Onde é que eu estava? Falando de obediência aqui. Pulei, né? Então aqui. Professor. Onde é que estava a obediência? Estava lá embaixo, eu tinha pulado muito. Ah, não, eu pulei, gente. Nossa, Deus. Tinha pulado muito. Estava lá na frente, desculpa. Depois eu volto aí no comentário, da parte negativa e negativa. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, vem uma liga e arranca o que foi semeado. Agora ele vai explicar, né? Ver o que vocês veem, eu vi o que vocês ouvem e não ouviram. Então, aí ele começa a explicar. Eu pulei lá para frente, desculpa. Ouvi, pois, a palavra do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Tá? Então, compreender. Veja que a palavra compreender, você tem que prender. Tá? Segurar. A palavra compreender tem que segurar. Então, se você ouve alguma coisa e não segura ela dentro de você, o inimigo tenta arrancar. Este é o que foi semeado ao longo do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, este é o que ouve a palavra imediatamente e a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, mas é curta, porque quando vem a aflição, a perseguição por causa da palavra, então tropeça. Então, aqui você vai distinguir o seu caráter. Né? Aquele que não segura o que ouve, aquele que segura, mas por um certo intervalo de tempo, e aquele que é semeado entre espinhos, né? Que ouve a palavra, mas é muito cuidadoso com o mundo, né? E o engano das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífero. Então, se você se identificar com um desses aqui, você vai orar em cima da sua fraqueza. Tá? Isso é uma chamada de voz da consciência, não é um fatalismo. Né? Não sei se todo mundo entende o que é fatalismo. Fatalismo é quando você aceita a coisa do jeito que é e não vai trabalhar e não vai mexer em nada. Deixa assim, vai. É assim mesmo. Então, não seja fatalista. Então, digamos que você se identifica com um desses três aqui, né, ao lado negativo. Então, no momento que você se identificar, você vai produzir no seu coração uma oração de clamor, de reconhecimento. Você vai dizer assim, Senhor, eu sou uma pessoa que eu não retenho as coisas no meu coração, então me dê um coração que retenha. Eu sou uma pessoa que recebo as coisas com alegria, mas eu logo desisto. Então você vai orar, Senhor, me dê persistência, perseverança. Senhor, eu sou uma pessoa carregada de espinhos na minha vida, muita mágoa. Então você vai orar para Deus tirar sua mágoa, entendeu? Lado negativo resolvido. E o lado positivo tem que permanecer também, né? Porque às vezes a pessoa é muito boa, recebe, obedece, mas é até o fim da vida, né? Quando ele estava sozinho, aqueles que estavam perto dele com os outros perguntaram-lhe sobre a parábola. Ele lhes disse, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Jeová. Mas para aqueles que estão fora do reino, né, a vós, então tem dois grupos aqui, aqueles que estão no reino, estão fora do reino. Por palavras todas as coisas são contadas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se arrependam se os pecados sejam perdoados. Então aqui está dentro do contexto daquele que eu falei, que eles tinham acabado de blasfemar contra o Espírito Santo, estavam pedindo um sinal e aquela coisa toda. Yeshua disse, vocês não conhecem esta palavra, como então você entenderá todas as palavras? O semeador é aquele que semeia a palavra, e esses são os que estão à beira do caminho. E quem a palavra foi semeada, mas depois de ouvi-la, a raça imediatamente vem e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Então aqui ele está explicando, né? Então ele está sendo didático para as pessoas que têm condições de entender, né, o mistério do reino, que no caso essas pessoas simples que vivem, né, da agricultura, vão entender bem
esse comparativo do semeador com Jesus, da semente com a palavra e da terra com eles. Então, sem problemas. Estes também são os que foram semeados em solo pedregoso, que ouvindo a palavra imediatamente a receberam com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, mas são de curta duração, porque quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, então eles tropeçam. Então, aqui novamente o Senhor está dando a razão e o porquê das coisas e vai fazer as pessoas entenderem e se identificarem. Quando elas se identificam, começa o processo de mudança do coração, tá? E aí você vai poder consolar, porque quando você encontrar uma pessoa que ela é pedregosa, você vai falar, olha, irmão, eu preciso falar isso para você, você precisa orar por isso, por isso, por isso, né? E assim por diante. Estes são os que foram semeados entre espinhos, os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e o engano das riquezas e as cobiças das outras coisas entram e sufocam a palavra. Espera só um pouquinho, quem quis falar aí, eu já termino aqui o comentário. E os que são semeados em boa terra ouvem a palavra e recebem. Então, veja só. Tomando eu como exemplo, né, que eu me sentia do lado negativo de tudo isso aqui, ou eu me sentia um solo pedregoso, espinhoso, eu consegui superar isso, crendo que Deus podia trabalhar em mim, ou seja, tomando consciência do meu estado de coração. Então, a partir do momento que você toma consciência do seu estado de coração, você abriu a porta para o Senhor trabalhar. Tá certo? É quando você é uma pessoa que foi identificada por uma situação e não reconhece, aí é outro problema, tá bom? Então, o lado negativo resolvido, o lado positivo é só se manter, tá bom? Depois eu volto na questão do obedecer, porque aqui o obedecer está para baixo, tá? Eu tinha pulado mais do que devia. Pode falar, pastor Jonas. Amém, pastor Lucas, é que eu vou precisar sair, né, então tá, entendeu. Eu só vou deixar, né, Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração, é a questão da, né, falando da semente, a gente tem que ver, assim, cada um tem uma função, né, por exemplo, alguém plantou a semente, né, mas de repente o outro já tinha arado a terra, né, aí vai outro e rega, né? Não é assim que funciona? Então cada um tem a sua função no reino de Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Mas quem é que faz crescer a semente? Aí é Deus, né? Aí é o Espírito Santo de Deus. Então cada um tem a sua função e até o Espírito Santo tem a função específica dele, né? Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Queridos, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus a todos. Em nome amém, de Jesus. Amém. Tá em paz. Pastor, Deus que abençoe também. Shalom. Então, irmãos, essa questão de tratar o coração, eu aprendi com muito sofrimento. Muito mesmo. Porque eu tive que aprender a me tratar o meu coração. Por isso que eu estou conseguindo explicar aqui nessa aula. Porque se eu não tivesse aprendido a tratar meu próprio coração, eu não estaria conseguindo explicar para vocês isso, não. Eu era uma pessoa super racional, mas hiper racional. Se vocês me conhecessem uns anos atrás, eu parecia um robô, uma inteligência artificial, exata, calculada, até os mínimos detalhes. O que aconteceu? Eu tive um casamento muito complicado, né, com a mãe da minha filha, e eu tive que aprender a entender as coisas do coração para poder resolver alguns problemas de convivência. Então, teve uma vez que eu olhei para meu lado racional, ele parecia uma casa bem mobiliada, com móveis novos, todas as paredes bonitas, tudo luz acesa, arejada, né? O meu lado racional parecia uma casa bem orgulhada. Um dia que eu disse para Deus que eu ia descer no meu coração para ver como é que era, eu encontrei uma caverna escura, bagunçada, fedorenta, suja e desarrumada. Olha só. E eu tinha uma casa linda no meu raciocínio humano. Então, o meu lado racional era uma casa perfeita. O meu lado emocional era uma casa totalmente tronchada, estranha. Aí eu cheguei, naquele dia daquela visão, né, porque eu orei, eu falei, Deus, eu preciso mudar o meu foco, eu só vivo no racional, eu preciso viver no emocional também. Aí eu comecei a ler aqueles livros de inteligência emocional, aquilo lá não me ajudou muito não, viu? Foi um confronto com o próprio Deus, né, na oração, que eu passei a entrar nesse ambiente do coração meu. Estou falando do meu coração. Aí eu vi aquela bagunça, eu falei, meu Deus, meus sentimentos são todos trunchados, são tudo bagunçado, é tudo aqui esquisito demais. E foi numa visão à noite que Deus me deu essa visão, o coração e a mente. Mente super organizada, tarefas em dias,
tudo cronometrado, tudo dentro do prazo. Aí eu falei, Senhor, vamos arrumar essa bagunça aqui. Me ajuda, vai na frente e começa a colocar em ordem. Irmãos, não é por nada não. Hoje eu olho para dentro do meu coração, tem coisa lá dentro ainda para não ser mudada, mas está muito melhor do que antes. Tem luz, tem lugar espaçoso, tem lugar limpo, entendeu? Deus trabalha. Então é isso que eu quero dar para vocês, uma palavra de esperança sobre você mesmo. Se você encontrar o seu coração uma casa suja, bagunçada, desarrumada, fedorenta e escura, sem luz, chama o Senhor, clama a Ele e diz assim, Senhor, começa a fazer a mudança aqui dentro, porque eu vou atrás do Senhor. O que o Senhor disser que é para jogar fora, eu jogo. A vassoura onde o Senhor passar a mão, eu recolho o lixo e jogo. Entendeu? Isso é importante, tá bom? Então vamos continuar aqui sobre a parte da obediência, né? Aí já estamos perto de terminar a aula de hoje. Disse-lhe também, por acaso é trazida a luz para ser colocada debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não é para colocá-la no candeeiro, pois não há nada escondido que não venha a ser revelado. Nem escondido para que não venha a luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Yeshua também lhes disse, estejam atentos e ouçam atentamente o que eu vos digo, pois com a medida com que você mede, você será medido. E ainda se acrescentará a você aqueles que ouvem e obedecem. Pois, estejam atentos e ouçam atentamente o que eu vos digo, pois com a medida com que você mede, você será medido. E ainda se acrescentará a vocês. Aí aqui deveria ter uma vírgula, né? Aqueles que ouvem e obedecem, né? Pois ao que obedece, mais que lhe será dado, e que não obedece até o que tem, lhe será tirado. Né? Vamos ver aqui que eu acho que repete também, né? São dois trechos, né? O Michael Rood, ele juntou dois assuntos num só, porque era um discurso só. Né? Ele podia ter interrompido, falado metade de um discurso, metade do discurso, né? Mas vamos lá. Tem dois assuntos aqui, vamos ver aqui. Os seus discípulos perguntaram a Yeshua, dizendo, o que significa essa palavra? Ele disse, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Jeová, mas aos outros por parábolas, de modo que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Esta, então, é a parábola. A semente é a palavra de Jeová, e aqueles à beira da estrada são os que ouvem, e então Satã vem e tira a palavra de seus corações, para que eles não creiam e sejam salvos. Os que estão na pedra são os que ouvindo recebem a palavra com alegria, mas estes não têm um caráter firme, para que a semente crie raízes. Eles acreditam por um tempo, e no tempo de provação eles se afastam. E o que caiu entre espinhos, estes são os que ouvem, mas voltando-se de regresso ao mundo, eles se afogam nos cuidados das riquezas e nos prazeres da vida, e não dão fruto. Mas os que caíram em boa terra são os que, com bom coração e reto, guardam a palavra ouvida e dão frutos com perseverança. Então tem dois aspectos aqui, a parábola da semente e essa questão da obediência e de ser acrescentado, tá? Então vamos terminar essa parte da semente para passar para a parte daquilo de quem obedece e é acrescentado. Então vocês viram aqui que até o detalhe aqui de Lucas, né? Lucas, por ser médico, né? Ele coloca até uns aspectos psicológicos aqui na descrição dele, né? Caráter firme, né? Certo? Compreensão, né? Alegria, né? Coloca alguns aspectos psicológicos bem interessantes, né? Voltando-se de regresso ao mundo, né? A expressão deles são mais os prazeres da vida, né? Então veja só. Então, como eu falei, realmente isso aqui é terapêutico. E é interessante, irmãos, que isso aqui é eficiente mesmo. Essa palavra, ela vai lá no fundo do coração, ela remexe por dentro, né? Ela deixa você incomodado e ela tenta levar você à confissão de que você é aquilo mesmo que está sendo dito, ou seja, ao reconhecimento de si mesmo, tá? Aí, se a pessoa tiver a capacidade de se auto-enganar, apesar desse remexe todo que essa palavra está mexendo para dentro, é complicado. Realmente a doença dela ainda é pior do que isso, tá? Mas é um tratamento muito, assim, como é que eu posso dizer? Deus está usando de muita misericórdia, porque está enfiando a mão mesmo, como aquela operação, né, que tem que arrancar lá e mexer lá para dentro. Porque
apesar dele estar falando que as pessoas podem se comportar assim, da forma que ele está descrevendo como as sementes, e que tem essas consequências, as pessoas que ouvirem e entenderem isso, já vão livrar-se dessas consequências imediatamente. Tá? Aí agora vem a parte da obediência, né? Então, da obediência, também são 3 partes, né? Que começou aqui, tá? E aqui embaixo, as outras 2, né? Porque o Michael Rudd teve um problema aqui de juntar 2 assuntos, né? Eu teria separado a da semente e a da obediência. Então, vamos ver a da obediência agora, que eu tinha pulado aqui, tá? Vamos lá. 60, 100 por 1, né? Aí o que obedece. Então, diz aqui, ó, estejam atentos e ouçam atentamente o que eu vos digo, pois com a medida com que você mede, você será medido, e ainda assim se acrescentará a vocês. Então, é aquela questão do julgamento, né? Quando você julga as pessoas. Aí agora uma outra situação, aqui tá, aqueles que ouvem e obedecem, pois o que obedece mais será dado, e quem não obedece é o que tem e será tirado. Então, a obediência a Deus é uma coisa interessante. Do seu ponto de vista humano, você fica desconfiado se Deus é Deus, porque todo mundo tem medo de obedecer a alguém que não conhece. Ninguém gosta de obedecer a alguém que não conhece. Chegar um estranho na porta de sua casa e falar assim, vem cá, fulano, por favor, faça isso aqui para mim. Você vai olhar feio para ele e falar assim, mas quem é esse cara? Por que ele está mandando eu fazer coisa? Então, no começo, você tem Deus como um estranho. Muitas das vezes as pessoas são assim. Elas têm Deus como um estranho. Não tem Deus como pai, não tem Deus como criador, né? Então, por isso que diz lá em Provérbios que você tem que ensinar a criança no caminho que se deve andar. Por quê? Se você é ensinado desde criança a conhecer a Deus, como no meu caso, minha mãe falava, Deus é seu papai do céu. Eu ajoelhava no pé da minha cama, católico, tudo certinho, e falava, papai do céu, boa noite, tudo bom? Eu vou dormir, abençoa minha irmãzinha, obrigado pelo dia, obrigado pela janta, obrigado pela calça, pela camisa. E assim minha mãe me ensinava a agradecer. Então, você já foi trabalhado na infância, e quando você chega na fase adolescente e adulta, que é a fase rebelde, você tem lembrança lá do que está lá para trás, que até em Provérbios diz que você não se separa daquele caminho primeiro, que a formação da personalidade, que nem minha irmã falou aqui, que ela trabalha com crianças autistas, tudo é até 6 anos de idade. Então você forma a personalidade da criança ali. Então lá para frente, tudo que vier de atrapalho, né, de pedregulho, de espinho, você vai conseguir tirar aquela pessoa daquela situação, porque você deu a ela uma voz de consciência, lá aos 6 anos de idade. Né, você formou bem a mentalidade dela. Então, o que vai acontecer? Com todas as tribulações que você for passar na vida futura, você vai se identificar com uma parábola dessa, mesmo no lado negativo, mas você vai falar assim, poxa vida, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso que Deus intervenha, né? Agora vamos pegar o lado negativo. O lado negativo é aquela criança perturbada, que foi criminalizada na infância, que está perturbada, né? Se a pessoa tiver uma pequena sede, não precisa ser muito, de verdade, que ela deseja a verdade, que ela foi enganada a vida inteira, maltratada, né? Se ela tiver aquela angústia pela verdade, no momento que ela começar a perceber a condição dela, ela vai pedir socorro. Você entendeu? Agora, qual é o problema mais problemático de todos? É quando a pessoa aprende a se enganar desde pequeno. Desde pequeno a pessoa aprende a se enganar, a jogar por cima das suas próprias conclusões aquilo que não é verdade. Os fatos estão dizendo uma coisa, você encobre. Se você ensinar uma criança dessa forma, você está gerando um delinquente, né? Uma pessoa que encobre os seus próprios erros. Então, a criança, ela tem que aprender o certo e errado e aprender a reconhecer quando ela está certa e quando ela está errada. Se você der muito carinho, mimar demais, essa criança vai ter dificuldade de reconhecer quando ela estiver errada. Ela vai ter orgulho. E aí que complica. Quando falar uma parábola dessa, ela pode dizer que ela não é nenhuma dessas situações. E sair pela tangente, entendeu?
ou falar que não precisa de Deus, falar que tudo isso aí é bobagem, assim por diante. Então, cada pessoa, Deus vai tratar casos e casos, né? Como nós somos pais, né, quem é pai é responsável, né? Então, o primeiro a ser cobrado vai ser você, que é pai, como foi que você ensinou seu filho, né? Porque a consequência da vida do seu filho é você que deu as primeiras instruções, né? Depois de um certo grau de sofrimento que a pessoa passa, a pessoa começa a reconhecer o que ela precisa de ajuda, entendeu? Se você conversar com qualquer pessoa, até bandido, maconheiro, tatuado, e você consegue despertar isso aqui, ó, da consciência dele, você já vai fazer uma grande diferença, entendeu? Você vai começar um processo ali, vai levar algum tempo. É o que o pastor Jones falou, um chega, põe uma semente, outro vai lá e rega, outro vai lá, faz uma poda, e quem dá o crescimento é Deus. Vai acontecer mudança. E outra, nós estamos orando, né? Todo dia, toda hora, pelo mundo inteiro, para que as pessoas se convertam. Então, Deus está enviando anjos no mundo inteiro em resposta das nossas orações. Então, os acontecimentos negativos, mesmo que estejam sendo negativos na nossa vista, ele está quebrando o coração de algumas pessoas, né? Oxalá da maioria, né? Certo? Tomara que seja da maioria. Bom, então, a gente não pode ser desesperado em relação ao que está acontecendo, porque a visão que nós temos do mundo é a visão da desgraça, né? É tudo desgraça, mas mesmo no meio de tudo isso aí, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando para resgatar almas usando essas situações. Tá? Usando essas situações. Então vamos lá. O que obedece, que não obedece. Então digamos que você é uma pessoa que não obedece. Então se você é uma pessoa que não obedece a Deus, certamente você vai se confrontar com decepções fortíssimas, né? De frustrações, de coisas que não saíram bem na sua vida, que você não foi abençoado. Se você reconhecer isso, basta reconhecer isso, que a sua vida tem alguma coisa errada, pronto, já começou um processo de mudança no seu coração. Entendeu? Porque o lado negativo, ele vai se tornar positivo. Certo? Mas é só quando a consciência foca e entende que realmente o negativo existe, porque nós temos aquele choque, que é o mesmo choque que quando você tenta desfibrilar uma pessoa, tem aquela reação. Então, quando a vida bate em você com muita força, você tem aquela reação de despertar, você entendeu? Tem a reação de despertar. Então, hoje em dia, as pessoas estão, o inimigo ele começa a ver que uma coisa foi feita, aí Deus usou uma outra coisa e desfez a obra dele, aí ele começa a ser criativo, né? Ele começa a criar uma outra situação para contornar uma coisa que Deus já fez, que solucionou para poder derrubar mais pessoas. Então vamos falar em termos práticos, né? O que hoje o inimigo está jogando no meio da família e dos jovens? A dissociação da realidade. Entendeu? O homem não é homem, a mulher não é mulher, o pai não é pai, a mãe não é mãe. Por que o inimigo chegou nesse nível? Porque ele viu que toda a realidade, mesmo má, ao longo da história do homem, ainda estava conseguindo ensinar o homem. Ainda estava conseguindo ensinar as pessoas as coisas certas, por meio das coisas erradas que estavam acontecendo na história humana. E aí o que o inimigo teve que fazer? Mudar de estratégia. Então foi aí, ó, essa questão aí da canhota, né, que todo mundo sabe o que é canhota, né, quando eu estiver falando que essa ideologia, ela começou, gente, no ano de 1838, com algumas revoluções aí filosóficas, né, de filósofos revoltados com a sua criação, Nietzsche, Karl Marx e assim por diante. Então eles estruturaram essa influência que está acontecendo hoje na sociedade. Eles estruturaram o conhecimento maligno, eles pegaram o conhecimento do mal e dizem assim, ó,
como é que a gente pode piorar estruturadamente a sociedade. Com quais ideias estruturadas e efetivas aplicadas numa sociedade a gente pode desestruturar os valores ocidentais, como o povo diz, né? Os valores da família, os valores da vida humana. Eles trabalharam para isso. Tá? Não foi assim acidente que o mundo ficou nisso aí. Tá? Eles tiveram congressos, teve uma escola chamada Escola de Frankfurt. Se vocês forem estudar sobre a Escola de Frankfurt, você vai ver que eles trabalharam todas essas ideias perversas que hoje está aí, tá? Desvirtuando o outro. Então, por quê? Porque até aquela data, todo o sofrimento da humanidade, apesar de ser negativo, ainda estava dando às pessoas lições boas. Eles tinham que entrar para um lado degenerativo total, né? Então, a nossa batalha agora é entender como levar a palavra de Deus para esses jovens que estão dissociados da realidade, que não amam mais a realidade. Eles não gostam da verdade, não amam a realidade, é o sonho, é o mergulho na fantasia. Porque o que sobrou foi isso, né? Então é isso aí, tá? Então a decepção é muito boa, né? Você se decepcionar porque você começa a entender que aquilo que você estava acreditando não é certo, né? Então, se você consegue conversar com jovens que estão aceitando determinadas ideias e mostrar que aquilo lá vai destruir eles, porque eles estão encobrindo as decepções que eles estão tendo, eles estão deixando de aproveitar as coisas boas que a vida poderia oferecer para encobrir com outras coisas, você já começa a conversar com eles, você consegue, entendeu? Isso eu falo como professor. Se você pega um jovem com uma ideologia bem estranha, e você começa a conversar com ele, que ele não aceita a realidade, ele quer mudar tudo, quer mudar o sexo, quer mudar o pai para a mãe, né? E você começa a falar coisas que mostram a decepção que ele tem, né? Tentando mudar as coisas e não conseguindo mudar a realidade, aí ele vai falar assim, poxa, a realidade ela tem uma estrutura própria, eu não consigo mudar, estou sendo tolo, estou sendo idiota. Aí ela volta para trás. Ela precisa continuar sendo muito enganada para se manter ali. Entendeu? Precisa continuar muito enganada para se manter fora disso. Amém, irmãos? Bom. Então aqui, termina aqui, né? Ninguém que acende uma luz a cobre com uma vasilha, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no cristal para os que entram a vejam. Pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem escondido que... Eu não sei por que repetiu aqui, depois eu tenho que dar uma olhada, eu vou ter que refazer uma nova passada, que não venha a ser conhecido e vir à luz. Vê depois como ouvis, para que tudo aquele que obedece será dado, tudo aquele que não obedece até o que parece ter, lhe será tirado. Amém? Amém, irmãos? Já são 21h33. Alguém quer comentar alguma coisa para nós encerrarmos a nossa aula de hoje? Se tiver algum comentário, não entendeu o que eu falei, por favor, faça aí algo. Muito bom, Lucas. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Não é brincadeira hoje o que a gente tem, em termos assim, quando você diz assim, eu vou sair para semear a palavra de Deus e vou ver que tipo de semente, né, e que tipo de terra vai cair, né? E começa, pode falar, irmão João Batista. Só fazer um comentário, tem um que o pastor Jones comentou que as pessoas querem resolver o lado que Deus resolve, né? Uhum. Então, quando vai fazer evangelismo, tem muitas pessoas frustradas e não procura mais entendimento por frustração, né? Porque Deus que mostra a palavra, você vai evangelizar ela. Quem vai fazer ela frutificar é o Senhor, né? E aí a gente cuidado com o que falar, né? Para a pessoa não
ficar frustrada com o evangelho e deixar Deus trabalhar, né? Então, a gente tem que ter o discernimento e entendimento, que você leva o evangelho, a semente foi plantada, né? Mas quem vai fazer ela frutificar é o Senhor, na vida de cada um. Amém. Amém? Amém. Então, aquela pregação assim, você é um pecador, se arrependa e tal, tal, tal. Hoje em dia, se você fizer isso, você espanta. Você não consegue fisgar o peixe, como diz, né? É melhor você falar do amor de Deus, que Deus te ama, né, que Deus quer te salvar, porque tá todo mundo sabendo, consciente ou inconscientemente, que você está dentro de uma matrix, que você está dentro de um mundo louco. Até mesmo as drogas, o cabelo colorido, a tatuagem, tudo que o jovem está fazendo é um grito de socorro. Fala assim, eu quero sair desse negócio, então eu estou pintando a minha pele para me sentir diferente, eu estou pintando meu cabelo para tentar ser diferente do que eu estou vendo. Então, tem uma linguagem atrás de tudo isso. Então, se você chega e fala que Jesus morreu na cruz, que ele vai estar retornando agora, e que ele vai tirar você dessa Matrix, né? Não sei se todo mundo aqui assistiu o filme Matrix. Pastor João, você assistiu o filme Matrix? 1, 2 e 3, eu acho. Então tá bom. Então, se você falar, hoje, eu estou falando isso de experiência, viu, gente, tá? Eu entrei na sala de computação, todo mundo ia ter aula de computador, tá todo mundo sentado no seu computadorzinho, tá? Eu vou terminar aqui esse relato, aí a gente ora para a gente terminar. Estava todo mundo sentado ali esperando o professor, né, que ia entrar na sala, ele liga o painel lá na frente e começa a explicar, e os alunos vão digitando no seu terminalzinho, cada um no seu computador. E aí eles têm aula de computação. É os meninos da informática, né, porque dentro da universidade você tem os meninos da maconha, os meninos da informática, né, os meninos das festas rave, então tem as turminhas. Aí eu cheguei lá e falei assim, escuta, vocês acreditam que está passando por cima da cabeça de vocês fotografias, histórias, livros, imagens e filmes por cima da cabeça de vocês agora? Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, ué, vocês não lembram? Vocês não estão num curso de computação? Aí a menina falou assim, você está falando da rede, da internet? Eu falei, a rede não tem a nuvem? Não estão transmitindo ondas eletromagnéticas de um computador para outro? Você tem uma foto, ela se transforma numa onda eletromagnética, viaja e vai lá para outro computador e aparece na foto. Então ela tem que mudar a forma dela de foto, de imagem, para uma onda eletromagnética para viajar para entrar no outro computador. Não é assim? É assim. Aí eu perguntei para eles, por que vocês não acreditam que o mundo espiritual existe? Aí eles, Eles ficaram assim, Verdade. Falei, pois é. Esse mundo espiritual existe, ele está influenciando a nossa vida, só que essa rede que vocês trabalham aqui, que é a internet, é agora, mas Deus inventou a Skynet dele quando ele criou o homem, então nós temos um lado espiritual. Então pensem nesse lado espiritual que Jesus morreu por nossos pecados e ele está voltando. E essa rede do lado espiritual que todos nós temos é que controla o nosso mundo material. Igual que a internet controla as decisões humanas. Então, você colocando em ordem essa situação com Deus, você vai colocar em ordem o resto. Entendeu? Então, você tem que pegar essas coisinhas assim, do ambiente, do momento que a pessoa vive, e transformar em evangelho. Em palavras do evangelho. Aí eu saí, obrigado pessoal, até mais. Aí eu falei assim, toma cuidado que a Matrix ainda vai piorar muito. Então, corre para os pés de Jesus logo. Aí eles foram embora, entendeu? Eu fui embora e eles ficaram lá na sala de aula. Então, você tem que aprender a conversar na linguagem que as pessoas podem ouvir e trazer a palavra de Deus, né? Da maneira como elas podem entender. Eu chego para uma pessoa e pergunto assim, você já viu o computador de Deus? Ela, o quê? Todo mundo tem um computador, Deus também tem um, você já viu ele? Não, onde que ele está? Eu falei assim, olha para cima. Aí ela falou assim, como assim? As nuvens, o céu e as estrelas determinam o dia que você tem que sair de casa e o dia que você não tem que sair. Deus, no dia que ele quer que você saia, ele põe o sol. No dia que ele quer que você fique em casa, ele põe a chuva. Ele controla a humanidade inteira, esse é o computador dele. O computador não é isso? Não serve para controlar? Aí a pessoa fala, é verdade. Entendeu?
Então, cada pessoa na sua linguagem, você vai conversando. Tá bom? Vai fazendo as suas parábolas, tá bom? Amém? Tem parábolas aí para nós fazermos para as pessoas. Vamos orar então, irmãos? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Né? Quem gostaria de orar aí para nós? A minha filha, né? O pastor João. Agradecer. Eu posso orar. Vai. Agora foi os dois. Eu não gosto de ouvir minha voz. Vai primeiro, por favor. Hã? Quem vai orar? Minha filha ou o pastor João? Eu posso orar, não tem problema. Então ore, filhinha. Senhor Jesus Cristo, amado e querido Deus, eterno Rei, poderoso Senhor, obrigada por essa noite, Senhor, obrigada por essas palavras, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse conhecimento que o Senhor está dando para nós nesses últimos tempos, Senhor. Conhecimento que muitas vezes, Senhor Jesus Cristo, foi passado por cima e não foi explicado detalhadamente, Senhor. Conhecimento também que muitas vezes foi usado, Senhor, para afligir os nossos corações, Senhor Jesus Cristo, e para nos deixar, Senhor Jesus, até com um sentimento de culpa, Senhor, mas um sentimento de culpa, Senhor Jesus Cristo, de uma forma distorcida, Senhor Jesus Cristo, e não é o jeito que o Senhor quer que nós nos relacionamos contigo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra está se tornando cada vez mais clara, Senhor, cada vez mais nítida, Senhor, aos nossos olhos, Senhor, que o Senhor venha estar nos deixando, Senhor, essa palavra nos nossos corações e que ela venha frutificar e que ela venha se tornar a boa semente, Senhor, e que nós possamos dar frutos para ti, Senhor, para a tua grande colheita, Senhor. Mesmo que esses frutos não frutifiquem agora, Senhor, neste momento, mas que frutifiquem depois, que a tua semente permaneça, Senhor, nos corações daqueles que a gente conversa, daqueles que a gente dá um conselho, daqueles que a gente, até mesmo, Senhor, trata de uma forma diferente, Senhor, que a tua semente possa permanecer nesses corações, Senhor, para que essa colheita, Senhor, aconteça no mundo, Senhor, e que o Senhor possa ser exaltado. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu oro e clamo. Amém. Amém, amém, amém. Então, irmãos, vou parar a gravação, não significa que vocês precisam sair daqui agora. Podem ficar aí, para conversar no que vocês acharem importante.